Olá, eu sou o professor Mota e na aula de hoje nós vamos falar sobre a imagem e o núcleo de uma transformação linear. Eu fiz essa figurinha para você perceber o seguinte. Perceba a transformação linear como um conceito de função. Eu tenho aqui dois conjuntos, dois espaços vetoriais, seriam V e W, uma função que é uma transformação linear T entre V e W, e aqui eu tenho dentro do conjunto W, você vê por essa cor amarela, um outro conjunto alaranjado, que eu vou chamar o conjunto imagem de T, dessa transformação linear. Então, é o conjunto que tem todos os pontos que são imagem de algum ponto de V. Em V, nós temos esse conjunto verde, são os pontos aos quais as suas imagens são todas iguais a zero. Então, a esse conjunto verde eu chamo o núcleo de T, também conhecido como ker T. Ker porque em inglês núcleo é kernel. Então, ó, imagem de T, a imagem de T vai estar no meu contradomínio, o meu núcleo vai estar no meu domínio. Então, a imagem de T é formada pelos elementos W, do W, né? Pertence a W, tais que ele é a imagem de algum elemento Vzinho do espaço vetorial V. Tá? E o núcleo é formado pelos vetores Vzinho do espaço vetorial Vzão, tais que a sua imagem, ou seja, o transformado de V, é o zero. É o espaço vetorial nulo. Perceba que o zero aqui, ó, é um subespaço vetorial do espaço vetorial W. Então agora, para ficar mais claro, vamos fazer alguns exemplos de transformação linear encontrando a imagem e o núcleo dessas transformações. Bom, nesse primeiro exemplo eu tenho uma transformação do R2 no R2, tal que os pontos x e y vão ao 5x mais 2y. Isso aqui na realidade não é o R2, isso aqui é o R1. Corrigindo aqui, tá? Isso aqui é R2 em R. Muito bem. E aí agora nós vamos buscar o núcleo dessa transformação, o ker de T. E aí, o núcleo são... como é que a gente encontra esse núcleo? É exatamente os vetores do meu domínio, tais que a sua imagem é igual a zero. Então, os meus elementos, tais que 5x mais 2y, sejam iguais a zero. E aí você pode perceber então aqui que y vai ser igual a esse 5x vem negativo e o 2 divide. Então, o núcleo é formado pelos elementos que compõem essa função aqui, y igual a menos 5 meios de x. E aí a gente vai ter que y igual a menos 5 meios de x me dá essa reta decrescente que passa pela origem. E aí qualquer vetor sobre esta reta, nessa transformação que foi dada, a sua imagem é o zero, é o espaço vetorial zero, é o vetor zero, vetor nulo, né? Logo, nós temos então que todos os vetores que estiverem sobre essa reta fazem parte do núcleo dessa transformação linear. A imagem dessa transformação linear, a imagem de T, vão ser todos os reais. Como assim? Veja o seguinte, todos os valores reais na minha reta podem ser escritos como uma combinação linear tal como 5x mais 2y. Se o meu número for par, se eu pegar um número par da minha reta, basta eu fazer o x igual a zero e o y então será a metade do valor do número. Por exemplo, o 14.
Como é que o 14 é escrito desse modo? Ora, faça x igual a 0 e o y igual a 7. E os números ímpares, basta que eu faça o x igual a 1/5 e o y igual a metade dos valores. Por exemplo, para o número 21, eu vou fazer o x igual a 1/5, então 5 dividido por 5 que já dá uma unidade. O 20 eu faço o y igual a 10. 2 vezes 10, 20, mais 1, 21. Então veja que qualquer número eu posso escrever desse modo. Portanto, a minha imagem dessa função, dessa transformação linear, são todos os números reais. Tenho agora aqui um segundo exemplo de uma outra transformação que foi dada na aula 10. Não sei se vocês lembram. É essa transformação aqui, ó, onde eu tinha os meus vetores V1, V2, transformado de V1 em transformado de V2, encontramos a transformação linear. Esse aqui foi por observação. Em uma outra aula nós fizemos algebricamente, encontrando essa transformação. E agora nós vamos encontrar dessa transformação a imagem e o núcleo. Pronto, vamos encontrar então a imagem de T. A imagem de T, então, eu posso escrever esse par ordenado aqui como sendo igual a x multiplicado por 0,2 mais y multiplicado por menos 2 e 0. Pronto, então eu posso escrever a imagem de T como sendo formado pelos vetores 0, 2 e menos 2, 0. Eles dois são vetores LI. Observe esses vetores, ó. 0, 2, menos 2, 0. Esse daqui seria um transformado de um vetor I, isso aqui seria um transformado do vetor J. Veja o que é que eu tenho aqui, ó. Eles fazem uma rotação de 90 graus. Bom, nesse terceiro exemplo eu vou ter uma transformação do R3 no R4, onde eu vou pegar um vetor de coordenadas x, y, z e levar a um vetor do R4 com coordenadas x menos y mais z na primeira componente, x a segunda componente, y a terceira componente e y menos z é a quarta componente. Tá, e agora nós vamos buscar o núcleo de T. Só um instante aqui. Opa, pronto. O núcleo de T, então, será feito com 0, 0, 0, 0. E aí, então, eu tenho que x menos y mais z é 0. O x é igual a 0, o y é igual a 0 e o y menos z é igual a 0. Daqui eu tenho que, como o y é 0, o z também vai ser 0. E aí, então, meu núcleo é formado pelo vetor nulo 0, 0 e 0. Tá? A imagem de T, eu vou fazer aqui, subir um pouquinho mais, eu vou fazer, escrever esse vetorzinho ali, x menos y mais z, x, y e y menos z. Vou escrever assim, ó. Vai ser x que multiplica o vetor. Na primeira coordenada eu tenho um x, então vai ficar 1 aqui. Na segunda também eu tenho um x, então aqui me dá 1. Na terceira componente eu não tenho x, é 0. Na quarta também não tenho x, mais o y. Primeira componente eu tenho menos y, então aqui vai ficar menos 1. Segunda não tenho, terceira eu tenho um y, na quarta também tenho um y. O z, na primeira componente eu tenho um z positivo, segunda e terceira não tem, então é 0 e 0. Na quarta menos z, então vai ficar aqui igual a menos 1. Muito bem, então agora eu quero encontrar uma base da minha imagem. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar vou fazer uma matriz com esses três vetores e ver se eles são linearmente independentes. Escalonando essa matriz com as componentes de cada vetor ali. Então, 1, 0, 0, menos 1. 1, 0, 0, menos 1. Aí agora, eu posso fazer, por exemplo, quero somar essas duas linhas. Vou repetir, então, a primeira linha.
Somando a primeira com a segunda, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, 1 e 1. E agora eu quero subtrair a primeira com a última. Vou subtrair a terceira menos a primeira, tá? Vou fazer essa subtração. Então aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, certo? Vai ficar, ó, primeira menos a terceira. 1 menos 1, 1 menos 0, que dá 1. 0 menos 0, que dá 0. 0 menos menos 1 vai me dar mais 1. Pronto. E aí agora eu vou fazer mais um passo, onde eu vou repetir a primeira linha e vou tomar a primeira, a segunda menos a terceira. Então aqui vou repetir essa linha. E aqui 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1 dá 0. Pronto. Escalonei, eu vi que esses três vetores agora são linearmente independentes. E eles vão formar para mim, então, uma base para a minha imagem. Então aqui, ó, eu vou ter, então, aqui 1, 0, 0. Depois o vetor 0, 1, 1, 1. E por último, 0, 0, 1, 0. Isso aqui é uma base para a minha imagem de T. Tá? Desse modo, nós encontramos o núcleo e a imagem de algumas transformações lineares. Tá? Na próxima aula, nós vamos continuar falando agora de núcleo e de imagem, inclusive mencionando o teorema do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Um abraço e até lá!